E para a gente ser um pouco mais direta ao ponto, assim, eu sei que vocês duas têm uma história de perdão para contar. E antes da gente chegar no fato exato do perdão, eu queria que vocês compartilhassem com a gente o contexto antes do momento do perdão, antes de vocês entenderem que era preciso perdoar, ou como isso estava impactando a vida de vocês. Eu queria um pouco desse contexto. Qual foi o contexto em que vocês entenderam, em que hoje, né, olhando para trás, em que era preciso ali de perdão? Bem, o meu contexto, a base do meu testemunho é muito em cima disso, né? Todo dia a gente tem que perdoar alguém, né? Liberar perdão, pedir perdão. Mas a base do meu testemunho, de fato, foi minha conversão. E a minha situação era familiar. Adultério do meu pai, os abandonos, os esquecimentos, a ausência. E assim, a pessoa que eu mais odiei nessa vida foi meu próprio pai. Eu queria que ele morresse. E eu cheguei a dar testemunho, depois de toda a transformação que o Espírito Santo fez, demorou. Mas com ele presente. Hoje ele já está no céu, mas com ele presente. Eu dava testemunho, falava de todas as desgraças que ele tinha feito, e ele ficava assim, ó. Mas assim, o meu contexto é bem familiar. Por isso que eu acho que Deus se utiliza muito do meu testemunho para adolescentes, né? E como eu me transformo, como eu era antes, amargurada, sem perspectiva de vida, né? Toda complexada. Porque meu pai não tinha trocado só minha mãe, para mim, eu estava no pacote. Fraca emocionalmente, com muito ódio na alma e, resumindo, sem vontade de viver. Sempre fui falante, sempre fui muito comunicativa, mas eu tentava esconder de todos a profundidade de uma vida amargurada. Eu não queria viver novamente aquilo, porque na minha cabeça eu iria repetir a história da minha mãe. Então, a minha decepção era muito grande. E digo, não tem problema de falar isso não, tá, irmã? Na minha época, isso há 40 anos atrás, na minha adolescência, era difícil a gente ver alguma menina lésbica, né? Vocês sabem disso, pelo menos eu não tive contato com muitas. Nunca fui chegada nisso também, graças a Deus. Esse negócio de lambe-lambe não é comigo, não. Mas eu acho que eu era uma forte candidata hoje a odiar homens, sabe? E entrar nessa vida. Minha mãe fala que, duvido, porque eu namorei muito, né, na época, assim, antes. Então minha mãe fala, tu não ia correr esse risco, não. Mas eu acho que também não. Mas assim, pela minha revolta, eu não tinha referência. Todas as referências que eu tinha próximas eram horrorosas. Então, assim, eu não queria casar. Você perguntasse, você vai casar? Eu nunca. Então, eu era uma vida triste mesmo, sabe? E eu não tinha nem perspectiva de carência emocional, porque eu tinha consciência que ninguém ia conseguir me consertar. Então, eu não tinha nem essa coisa assim. Se eu não me aguentava, gente, como é que eu ia pedir para alguém me aguentar? Eu não gostava de mim. E eu tinha consciência, como é que alguém vai gostar? Eu me sentia feia. Como é que pode, não, uma mulher tão bonita? Era assim. Maravilhoso, Bem, sim. diferente, na verdade, é também pelo contexto familiar, né? Mas diferente da Leninha, no meu caso foi o contrário, né? Eu tive sim frustração, decepção com o meu pai, né? Pelo abandono e por tantas coisas, né? Que nós passamos, não somente privação, né? Física, porque, por exemplo, nós somos, né? Em 6, e meu pai, hoje eu estou com 51 anos, eu tinha 7 anos na época, meu pai saiu de casa e deixou, né? Uma mulher com 6 filhos, né? E, em primeiro lugar, louvo a Deus pela vida da minha avó, que era essa senhora que você falou, né? Que não sabia ler, não sabia escrever, mas quando abria a boca, né, Aninha? Era o nosso bálsamo, né? Mas também não podia fazer muita coisa,
porque meu avô era muito machista, né? Meu pai era negro, então ele era contra o casamento. E aí, quando aconteceu o que aconteceu, ele falou com a minha mãe, né? Você, se depender de mim, você vai passar fome. E minha mãe é uma mulher de muita fé, e ela falava assim: se eu depender do meu pai aqui da terra, eu vou passar, mas do meu pai do céu, eu não vou. Então, eu cresci, né, com uma mulher muito guerreira. Não tinha nem 1,5 m. E para a época, minha mãe era muito estudada, né? Ela tinha formação em ciências contábeis. Então, ou seja, ela teve uma família, tiveram muitos filhos, não por descuido, por opção. E de repente, né, o castelo ruiu. Então, nós passamos numa situação, né, de muita fartura para uma escassez. Então, na época a gente morava em Cobilândia e nós tínhamos, em 1978, tínhamos linha de telefone, tínhamos carro, né? Então, olha a situação. E de repente, uma mulher de nem 1,5 m fazendo 6 omeletes com 3 ovos. Então, nós vivemos isso, né? Nós vivemos essa dificuldade. E aí eu sempre gostei muito de estudar. Eu, né, minhas irmãs também. E aí quando vinha uma dificuldade, pensava assim, isso mais tarde, tá? Se meu pai não tivesse feito o que ele fez, eu não estaria nessa situação. Mas antes disso, eu criança, tá? Em virtude desse abandono, né? Eu e minha irmã, nós sofremos abuso. Uma pessoa, né, ligada à família. E aí, se o meu pai não tivesse feito o que fez, essa pessoa não teria feito isso. Então, eu fui crescendo, né, ao mesmo tempo, criando mecanismos de defesa. Não me sentia feia, não me sentia rejeitada, porque a minha mãe era mulher assim que, apesar da luta dela, né, do corre-corre, que a avó não morava com a gente nessa época, mas ela ensinava como a gente se portar na mesa, como a gente falar e tal, essas coisas, que não dava, catava os nossos piolhos, não dava tempo a minha mãe fazer isso, né? E a minha mãe era trabalhar, mas era uma mulher que sempre estava jogando a gente para cima, sempre, vamos estudar, né? Não vai depender de marido, não vai depender de homem, né? E aí que começou. Por quê? Eu vou estudar, eu vou vencer, não vou depender de ninguém. E aí eu toco num ponto assim que muito importante, que graças a Deus, a graça dele e a minha avó não me atrapalhou na minha visão em relação a Deus Pai. Porque muitas mulheres, né, têm dificuldade com o relacionamento com Deus por causa da decepção com o Pai terreno. Porque quem somos nós aqui na terra para os nossos filhos? Nós temos autoridade espiritual. Então nós precisamos, né, nós temos esse papel, né, do Senhor aqui cuidando dos nossos filhos, aqui, né, dos filhos dele, porque são os nossos filhos que ele nos deu para isso, para cuidar, aqui na terra. Então, graças a Deus não aconteceu, porque a minha avó, ela ensinava a gente sobre o perdão. Só, irmãs, que eu havia perdoado o abusador, mas não tinha perdoado meu pai. Olha só. Leninha, como que foi esse momento em que você entendeu que você precisava liberar o perdão? E né, como que foi isso? E como foi também o momento que você entendeu o quanto isso estava impactando na sua vida? Porque quando a gente vive um momento assim, a gente vive uma vida amargurada, né? Você comentou como você era, assim, você teve essa percepção, como que foi? Foi ao conhecer o Evangelho? Eu tinha percepção, sim. Vocês vão sentir agora como é que era. Meu pai era assim, não sei, era muito desajustado de cabeça. Tu vai entender. Vai doer agora, hein? Eu sou Leninha, todo mundo me conhece como Leninha, tá? Meu nome tem Lene. Dirce Lene. Dirce, ele deu em homenagem à amante dele. Misericórdia. E ela também era da igreja. Todo mundo irmão. E assim, eu tinha consciência que meu ódio era disso, né?
E muito parecido, a gente passou muita situação, assim, passamos muita situação, éramos 5, eu era mais nova. E minha mãe tentou me abortar 3 vezes, mas indo para o hospital para perder mesmo. Tomando medicação. E assim, gente, o que Cristo fez na minha vida foi algo espetacular. Eu vou tentar resumir. Na minha adolescência, minha mãe me obrigava a ir para a igreja. Eu obrigava, né? Natália falou hoje que a mãe dela foi almoçar com ela, falou que a mãe dela obriga a ir para a escola dominical. A minha também, a vida toda. Eu não vou não. Vai. Eu tinha que ir. Aliás, eu não tinha nem coragem de falar não, senão eu apanhava mesmo. Então fui. E aos 14 anos, eu fui no culto que ela me mandou ir. E era uma mulher, por acaso, uma mulher pregando. E eu fui. Eu lembro da frase, eu não lembro da passagem bíblica, eu não lembro de nada. Eu só lembro que a igreja estava cheia, porque era tipo uma série de conferências. E eu estava no cantinho, levei mais 4 perdidos comigo, amigos da escola. E eu lembro que essa mulher soltou essa frase, que aquilo... Primeiro eu achei que minha mãe chegou antes para contar minha vida para a mulher. Eu falei assim, uma fofoqueira. Porque a mulher parecia que eu tinha marcado uma terapia com ela, entendeu, irmão? Ela sabia tudo de mim. Eu falei, como é que essa mulher sabe disso tudo? Está jogando indireta, sabe? E ela falou assim, filho de peixe é peixinho, mas filho de crente que tem a oportunidade de ser do Senhor Jesus, e não é um cretino. Suave, né? Eu fui abaixando e falei assim, a cretina está aqui. Mas eu chorava. Aí eu fiz apelo, eu fui à frente. Irmãs, aquele dia, tem uns que vão numa boa, né? Eu não conseguia, eu só chorava. Se fosse igreja pentecostal, eu ia falar que eu estava no processo de libertação, porque eu terminou o culto, eu continuei chorando. Fui para casa chorando. Dormi, quando eu acordei, amanheci chorando. Uma vontade absurda de mudar. E aí minha mãe entrou com muita questão de sabedoria nessa hora para ministrar o meu coração. E eu comecei a sentir a presença de Deus, uma vontade para a igreja. E Deus começou a tratar muito minha vida. É impressionante que as coisas começaram a ganhar sentido para mim. Eu comecei a entender que Deus era real, porque para mim era uma história até então. Eu não conseguia sentir. E eu não estou falando de sentir, de você ficar emocionado, não. Era a minha realidade que eu queria me relacionar com Deus da Bíblia. Porque eu tinha convicção da existência dele a partir de então. E aí eu comecei a pregar em tudo quanto é lugar. Mas pregar mesmo, adolescente, eu sou falante demais, né? Eu levava as pessoas para a perdição, eu queria levar também para a parte boa. E eu queria obrigar meus amigos a aceitarem Jesus. E eu falava, tu é burro. E eu pregava dessa forma, eu lembro. Eu não quero nada, né? Eu falei assim, tua vida está uma porcaria. Se eu fosse você, eu ia, pelo menos para ficar perto de Deus. Pelo menos alguma coisa boa você vai ter. Era mais ou menos assim que eu pregava. Só que aí, eu queria pregar e o Espírito Santo começou a ministrar no meu coração sobre o meu pai, que aquilo doía. Mas eu não sabia como. E aí, bem, resumindo, quando eu vi uma pregação do jovem gadareno, e foi um pastor batista pregando, tá? Para puxar o saco de vocês, né? Eu pedi um esboço para ele, eu tenho esse esboço até hoje. Muito certinho. Não escreveu nada no esboço, me deu uma raiva, que eu pensei assim, está tudo explicado aqui, né? Ele só colocou a passagem, os tópicos secos, sabe? Eu queria tudo explicado. Mas ele me deu a folha dele, eu tenho até hoje. Ele pregou sobre o gadareno. E o que o gadareno? Jesus, ele tinha ensinado, e ele passou pela tempestade, chegou em Gadara, aí veio um endemoniado, se joga na frente de Jesus, e Jesus vai e liberta ele.
Os demônios, a legião de demônios vão para uma manada de porcos. Os porcos caem no precipício. O cara fica livre. E ele é acostumado a andar nos sepulcros, uma vida vazia, esgotada, amargurada. Me vi ali. Só que esse rapaz vira para Jesus e fala assim: Jesus vai entrar no barco. Ele vira e fala lá em Marcos capítulo 5, a partir do versículo 18: deixa eu ir contigo. Eu lembro desse pastor pregando, falando assim, sabe o que ele estava querendo? Ele estava querendo assim: Jesus, olha, o Senhor me libertou, o Senhor fala e eu falo, aconteceu comigo, eu sou livre, Ele me libertou. Lindo, né? Jesus ia poder contar com testemunho imediato. E Jesus vira para ele e fala um não. Irmãs, aquilo me doeu na alma. Jesus fala não. Não, você não vai comigo. Está lá. Você vai voltar para casa, você vai voltar para os seus e vai contar tudo que eu fiz por você e como tive misericórdia. E aí o pastor continuou, sabe por quê? Porque em casa é o lugar mais difícil da gente mostrar o nosso testemunho. Você vai falar do amor de Deus para os teus amigos. De novo não. Para as pessoas, na igreja. Vai ser crente é dentro de casa. Ministério começa em casa. E aquele pastor continua: aquela pessoa que você não consegue liberar perdão, Jesus, vai lá, libera perdão, conserta. Primeiro você vai pregar em casa. Eu saí dali com uma convicção absoluta que era comigo. Eu não fiz a mensagem de pá. Sabe quando você faz a mensagem de pá? Aquela pá de obra. Você vai e recebe essa palavra aqui e vai falar assim: lembrei tanto de você, toma. E tu não sabe o que foi falado lá na igreja, toma. Não, eu peguei inchado, irmã, era comigo, fui puxando, entendeu? Era eu. E eu falei assim: rapaz, mas como é que eu vou fazer isso? Ele não vai querer me ouvir. A gente não se fala. E era muito tempo sem falar com meu pai. E aí, gente, eu tive a oportunidade, cheguei para ele muito sem jeito. E eu falei assim: pai, eu quero falar com você. E eu lembro como se fosse hoje. E, eu estou contando isso aqui, mas meu pai vivo, eu contei esse testemunho com ele presente diversas vezes. E depois ele ficou me seguindo. Aí eu falei assim: pai, eu entreguei minha vida a Jesus. Aí ele: estou sabendo. Ele era muito grosso, meu pai era muito grosso. E ao mesmo tempo um cara muito zoador. Me deu o nome, né, da amante, tu quer mais o quê? Ele perdia a noção da brincadeira. E eu falei assim: eu entreguei minha vida a Jesus e eu entendo que eu tenho que te pedir perdão, porque eu também sou rebelde. Eu respondo muito. Ali eu tive uma vontade de tacar tudo na cara dele também, né, tendo o Senhor como pai. E o Espírito Santo falando: cala a boca, faz a tua parte que a minha eu faço. Eu fiquei quieta. Pedi perdão a ele. Eu nunca tinha visto meu pai chorar. Ele começou a chorar. Mas ali não foi o momento ainda da gente se abraçar. Era um negócio tão desconectado que eu não conseguia, sabe? Nem ele. E eu pedi perdão, aquele negócio seco. Que a gente fica esperando, né, uma musiquinha tocar para você se sentir melancolicamente, né? Você quer levar um ministério de louvor contigo? Vou te levar para tu cantar, para eu me sentir, né, emocionada e pedir perdão. Irmão, vai a seco mesmo, ele manda, é ordem. Crente não pode ficar de mal. E aí eu pedi perdão no seco. Ele chorou e falou assim: a culpa de tudo é minha culpa. E eu: faço sim, Senhor. E eu senti: não, a culpa é minha, eu preciso mudar, a culpa é minha. E eu só lembro dele falando assim: eu não sei como é que eu faço para mudar. Aí eu: vai para a igreja. E meu pai era muito mulherengo, mas era muito.
vai para a igreja. Aí ele, vou pensar. Então tá, pai, é isso. Que Deus te abençoe. Levantei. Não teve abraço, não teve nada. Mas aí eu saí dali e eu falei assim, cara, ele deve me achar maluca, porque eu sempre respondi muito meu pai, eu sempre fui muito grossa também. Gente, se a pessoa soubesse o que é libertação para pedir perdão, a partir daí eu nunca mais deixei de pedir perdão. Eu peço, irmã. Ah, magoou, não peço. Ah, não estou acreditando que você está sendo sincero, estou pedindo. O problema é teu. Que eu sei, e eu não quero me demorar, mas só para contar uma coisinha que revela muito como que eu estava, tá? Quando eu vi muitas mensagens, mas foi uma mensagem até do reverendo Hernandes Lopes contando. E ele contou, e depois eu fui lá para pesquisar, para ler. Eu falei assim, cara, eu gosto tanto de história, fiz história. Como é que eu não sei disso? E eu comecei a pesquisar das práticas romanas de tortura. E aí eu fiquei passada, porque revela muito o que é a falta de perdão. Os romanos tinham a prática o seguinte: quando alguém assassinava o outro, ou abusava sexualmente, essa pessoa era pega, ao invés de tacarem a pessoa na prisão, a forma que eles colocavam como castigo, se, por exemplo, o cara assassinava alguém, eles pegavam esse corpo, esse defunto assassinado, pegavam o corpo da pessoa, colocavam nas costas do assassino e amarravam com correntes, de forma impossível daquela pessoa tirar o defunto das costas. Ele tinha que, a partir de então, conviver com o defunto nas costas dele. Não preciso explicar. A pessoa começava a apodrecer, mau cheiro. E era uma prática, isso é história, gente, história. E a pessoa começava a apodrecer nas costas da pessoa. E a pessoa acabava morrendo de infecção generalizada, porque apodrecia. Ninguém queria ficar perto. Não dava para entrar dentro de casa. Ficava largado na rua e morria dessa forma. E é assim que a gente fica quando a gente não perdoa. A gente morre. A gente vai cheirando mal, a gente vai apodrecendo porque está nas nossas costas. E a gente tem que obedecer para tirar esse mau cheiro. Então, o meu processo de cura aconteceu, porque dali eu comecei a dar bom dia, boa tarde, meu pai também. Comecei a clamar pela vida dele, eu orava, eu comecei a me envolver mais com a igreja, a ponto de ter uma amizade bacana, sabe? Também não era tão estreita, mas bacana. Que quando eu senti o chamado para ir para o seminário, foi para o IBER, na época, né? Foi o primeiro, Instituto Batista de Educação Religiosa. Ele não queria que eu fosse, porque eu era tipo guru para ele. Ele estava afastado, eu era a menina que orava. E ele ficou contra, e aí entrou na minha cabeça, como é que eu vou com meu pai sendo contra? Eu tive que levar ele lá para conhecer. E aí ele virou para mim, eu só vou te liberar porque é para Deus. Mas não é que ele ele queria que eu ficasse perto, porque ele falava que ele sentia paz. E Deus começou a desenvolver essa amizade. E depois, resumindo, casei, tive minhas filhas, elas eram pequenininhas. Ele sempre estava no Rio para me visitar. Deus foi estreitando. E o que era impossível aos meus olhos, Deus restaurou uma amizade muito bonita. Meu pai se tornou amigo. E quando ele teve câncer, ele e minha mãe, os dois juntos, eu fui para a cidade onde eles estavam morando para cuidar dele. E aí, mais do que nunca, eu vi o que era o perdão. Comecei a cuidar do meu pai, comecei a cuidar. Em 4 meses ele faleceu. Mas no último dia do meu pai, já estava muito ruim, muito ruim.
E eu cheguei no Hospital São José, lá em Teresópolis, que ele estava. Era um quarto particular. E minha mãe tinha acabado de operar também para tirar um câncer. E ela queria passar o último Natal com ele. Meus irmãos não queriam, era muita dor. E aí nós passamos o último Natal lá no dia 24. Meu pai estava assim, na última mesmo. Eu lembro como se fosse hoje, que na manhã do dia 24 eu estava com ele. Isso é importante eu contar, que meu pai estava lá. E eu fiquei assim, Senhor, ele está sofrendo tanto, porque ele teve pneumonia. Então meti uns aparelhos para tirar o catarro de dentro dele. Você é enfermeira, você sabe. Gente, é muita dor para tirar catarro. Ele não conseguia colocar para fora. E machucava ele todinho, saía com sangue. E a gente chega um momento que a gente fala assim, Senhor, se não é para curar, leva, descansa ele. Porque ele estava muito sofrido. Ele já não falava. E aí eu olhei para ele, e olha que coisa doida, irmãs. Olha o que passou pela minha cabeça. Pai, o senhor voltou para casa e voltou para Cristo. Ele já estava na igreja. Mas o senhor pediu perdão à mamãe? O senhor pediu perdão por todo adultério, por todas as humilhações, por todas as mágoas que causou a ela? O senhor pediu perdão? Ele não falava, mas ele fixou o olho e lágrimas desciam dele. Eu entendi que não. Eu orei, confessei os pecados dele ali com ele, como igreja. Fui embora. Entrou o meu irmão para ficar com ele pela parte da tarde e voltei perto da meia-noite com minha mãe sozinha. Só que ele estava dormindo. Chegou meia-noite, eu e minha mãe nós fizemos uma oração e eu fui deitar. E de repente, meia-noite e meia, mais ou menos, minha mãe fala assim: ele acordou, ele acordou. E aí minha mãe, ó, gente, ela tá viva, pode perguntar para ela, tá? Aí ela pegou a mão dele e ela falou assim: se você está me reconhecendo, você me dá um sinal. Se você está me reconhecendo, me dá um sinal. Ele fazia assim com o dedo, ó, fraquinho, sabe? Tentando levantar o dedinho dele, sem força nenhuma. E ela, ele está me reconhecendo, ele está me reconhecendo. Aí ele olhava para mim, olhava para ela, olhava para mim, olhava para ela. Aí eu, mãe, papai quer te pedir perdão. Aí ele parou de olhar para mim. Ele quer te pedir perdão por todo adultério, por toda a dor que te causou, por toda a mágoa, por todas as traições, por todos os chutes nas tuas pernas, por toda a violência. Ele quer te pedir perdão. Ele chorava, só lágrimas. E ela começou a chorar também. E eu nunca tinha ouvido minha mãe chamando meu pai de meu amor ou meu bem, nunca. E minha mãe, não sei, ela começou assim: eu te perdoo, meu amor. Aí eu já fiz assim, né? Você está liberado, meu amor, você está liberado, meu bem, você está liberado. Até hoje eu zoo ela com isso, tá? E ali nós oramos. E aí depois minha mãe perguntou: será que... Porque ele fechou os olhos ali e não abriu mais. No outro dia foi o enterro. E aí minha mãe no enterro falou assim: teu pai tinha que pedir perdão para ir, né? Eu, não, mãe. Papai já estava livre em Cristo Jesus. Era a senhora que tinha que abraçar o pedido de perdão dele. E ela começou a chorar. Eu entendi. Que eu lembro que meu pai voltou para casa, se converteu, né? Voltou de fato a ser crente. Sempre quando meu pai aprontava, minha mãe tacava tudo na cara dele. Isso não é perdão, irmão. Qualquer coisinha, mas você também, era o tempo todo isso. Nem eu queria ser ele, que ela não parava de falar. Meu pai faleceu. Ninguém pode falar mal do meu pai. Meu pai virou santo, irmã. Se a gente fala assim, mas papai fazia isso,
Teu pai é homem de Deus, hein? Está na presença do Senhor, hein? Não brinco com essas coisas, não. Meu pai do céu. Curou. Pô. Isso é perdão. A gente tem que ter coragem para pedir perdão e também para aprender a liberar. E às vezes alguém já te pediu perdão e tu fica na marra, né? Tu não é Deus. Tu não é juiz. Libere, vai viver, irmã. Às vezes você está passando até... Não é todo o caso, tá? Quero deixar claro. Mas você sabe disso. Quantas pessoas que enfrentam a depressão também por não perdoar. Não é todo o caso. Eu sou capelã no Hospital do Câncer, lá no Rio de Janeiro. Há 30 anos. Vou te falar uma coisa. Que tem de crente adoecido antes do câncer é de alma, não é brincadeira. Pastor, então, irmão, que tem de gente que tem problema com o pastor, eu fico chocada. Gente que não libera perdão para marido, para filho, brigada com os irmãos da igreja. Eu já vi casos no Hospital do Câncer que a pessoa não tinha mais memória. Câncer no cérebro, a pessoa não se lembrava mais de nada. Para você ver como o Espírito Santo entra. Eu sou testemunha disso, tá, gente? De chegar uma mulher, mulheres da igreja, na qual essa pessoa que estava com câncer tinha problema, e ela se lembrar de tudo. De tudo. E eu perguntava para os médicos cristãos, o que é isso? O que faz a pessoa? Ele fala, não tem como, o câncer, o tumor, por exemplo, de um senhor especificamente, pesou. Não tinha como ela lembrar. E o médico falou, é o Espírito Santo de Deus. Acerto. Só questão espiritual para a gente explicar. Perdoe enquanto há tempo. Amém. Cirlei, como foi para você liberar o perdão para o seu pai, até para a questão do abusador, né? Como que foi isso? Então, como eu falei anteriormente, né? Minha avó participou nos ajudou nesse processo de liberar perdão para o abusador, né? E é claro, ela falava sobre o nosso pai. Só que, como Leninha até falou, né? Não sei se foi ontem, se foi hoje, porque né, bebendo de balde desde ontem, né? Abençoada. E aí, amar e perdoar, decisão. Eu decidi perdoar o abusador, mas eu não quis perdoar meu pai, né? Por quê? Aí vem, né? De amargura. A gente também entra no vitimismo, né? E as dores muito grandes e por muitas coisas que estavam acontecendo com a gente, né? E aí, na verdade, e perdoar, né, é uma decisão, aí inicia-se o processo. Não é, né? Decidi, perdoei, acabou. Não. As consequências ficam, né? Então, a gente decide entrar nesse processo aí. E o processo de perdão com relação ao meu pai, ele teve início, na verdade, no dia do meu casamento. Porque eu liberei perdão para meu pai, ele já estava morto, né? Esse ano eu faço 30 anos de casado, né? Casei aqui nessa igreja. E eu me lembro que eu marquei a data do casamento. E a minha mãe nos ensinava, apesar de tudo, das traições, né? Das privações, tudo. Ela ensinava a gente a honrá-lo. Meu pai fazia aniversário em agosto. E ele gostava muito da comida dela. Nos últimos 7 anos, né, antes de ele falecer em 95, ele estava morando sozinho. Mas antes disso até, ela fazia aquela mesa, que ele gostava muito de mesa posta, né, e tal. Falava assim, se não vou comprar. Antes, quando a gente não tinha condições, ela comprava uma lembrancinha, um negocinho lá e tal, para a gente dar para ele, no dia dos pais. Depois, quando a gente tinha condição, ela falava assim, vocês não vão comprar nada para o seu pai? Não, eu não. Aí a senhora é uma boba, né, e tal. Nos momentos dela lá, né, que ela queria também soltar um pouco a raiva dela, ela falava algumas coisas dele e
na raiva, e a gente sabia tudo que ela estava sofrendo, que a gente também estava sofrendo, né? E ela, o que ela fazia? A gente não comprava nada, ela comprava, ela podia, a gente dá. Então ela nos ensinou a honra, né? A mulher era uma serva de Deus. E aí, em virtude desse ensinamento da minha mãe, é claro, eu fui e chamei o meu pai para, né, falei com ele do casamento, para ele entrar comigo na igreja, mas eu não queria. Eu não queria. Vou entrar sozinha. Para quê? Para quê? Ele vai fazer o que lá? É um teatro para dizer que eu tenho um pai? Eu não tive um pai presente. E diferente da Leninha, eu não tive problema na questão de casar. Não querer casar. Minha irmã já teve essa consequência aí. Não, eu não tinha medo. Se não casar, se não der certo, só sei que para casa da minha mãe eu não vou voltar. Dá uma vergonha para ela e não vou voltar. Então, eu digo que eu perdi meu pai com 2 anos, tá? Com 2 anos de casada, né? Mas aí, voltando ao casamento, eu falei assim, não quero chamar meu pai. Minha mãe, não, chama seu pai. Aí falei com ele e tal, aí eu, né, no meu orgulho, falei assim, vou botar uma imposição também. Ele vai me dar meu vestido. E eu não quero vestido que ninguém usou. Eu quero escolher o modelo, né? Pobre de uma Red Sea, tá? Quero escolher o modelo. E passar a primeira vez. Não sei se quem lembra aqui na época, né? As Rosemary, noivas, né? Era chique do último lá em Vitória. Era Sônia noiva e Rosemary. Fui na Rosemary, que era mais cara, mais, né? Top das galáxias. E aí escolhi lá um modelo maravilhoso, todo bordado, caríssimo, tadinho. Pagou, né? Meu pai era policial civil, investigador da polícia. E aí fiz ele pagar o vestido, né, e tal. Aí fiquei preocupada com a roupa dele. Ai, meu Deus do céu, um vestido, né, bonito, no meu ver, né, impecável. Depois eu fui ver as fotos, não tá impecável assim, né? Aí eu falei, meu Deus do céu, ele vai chegar lá como? Ainda mais se ele estava morando sozinho, ele vai chegar lá como? Igual um traste. E eu preocupada com isso, né? Eu falando, vai ser um teatro que ele vai estar lá comigo? E ao mesmo tempo, eu preocupada como que ele estaria. Irmãs, quando eu subi a rampa dessa igreja, e meu pai estava ali, em pezinho ali me esperando, ele estava impecável. Ele comprou tudo novo, do sapato até a gravata. Meu pai era um homem negro, né? O pastor Joel me lembra bastante ele, assim, a fisionomia, homem alto, né? Negro, assim, bonito, ele estava lindo. E aí eu olhei para ele e falei, nossa, né? Tá bonitão, hein? Porque assim, a gente, como a mamãe ensinou a honra, a gente nunca desrespeitou ele, externamente, mas por dentro, né? A gente o matava todos os dias. E aí entramos, né, na igreja. Eu fiquei muito emocionada naquele momento. Ainda bem que os amigos do Ramon soltaram fogos, né? Porque cada vez que um deles desencalhava, ele soltava fogos, né? E aí, ainda bem que soltaram os fogos. Aí eu, né, comecei a sorrir. Aí entrei para a igreja dentro. E aí, irmãs, eu me casei em junho. Em outubro, o meu pai teve um infarto e ficou 7 dias na UTI. E aí ele 7 dias na UTI. E aí, na última noite dele, no último dia dele no hospital, que a gente achava que não seria o último dia, né? Porque ele aparentemente estava bem. O meu irmão falou, Cirlei, aí ele foi, né, dizendo que ia entrar. Naquele dia eu entraria. Ele falou, Cirlei, mas você não pode se emocionar. E eu só me lembrava do dia do casamento. Eu pensei, eu vou me emocionar. Se ele infartou, como que eu vou entrar? Eu falei, Lande, vamos fazer o seguinte, eu não vou entrar não. Eu nunca tinha visto meu pai, ele não teve convívio com a gente no dia a dia, então eu nunca tinha visto meu pai doente, né? E ver ele na UTI, daquele jeito. Aí o Lande falou, tá bom, eu vou entrar. E aí, Leninha, parecido com a sua história, né? No leito do hospital, meu pai, ele estava desviado, né? Foi até diretor de escola bíblica e tudo mais. E o pecado, né? Fez isso tudo lá na nossa família. Ele deixou entrar. E aí o meu irmão conversou com ele.
pai, o senhor está aqui, já tem tantos dias e tal, tal, tal. E ele falou assim, que ele estava pensando na vida dele. E ali ele se reconciliou com o Senhor. No outro dia, 7 horas da manhã, ele teve um outro infarto, aí foi fulminante, e meu pai morreu. E aí, irmãs, imagine como que eu, Cirlei, como que eu fiquei. Por quê? Eu e Ramon fomos no cartório, eu queria tirar o nome do meu pai. E naquele ano a lei mudou. Só podia acrescentar, não podia tirar. Eu falei, eu quero tirar esse Silva. Quero tirar primeiro que esse nome, misericórdia. Segundo, que eu vou, eu quero apagar, eu queria apagar da minha história, Olha só como é que a gente é tola, E a gente vai aprendendo que o perdão, O perdão, ele nos traz libertação de fato. Porque esse defunto que a gente carrega, E que se a gente não liberar perdão, nos apodrece e as pessoas à nossa volta. Tem isso. Que só a gente morresse, beleza. Mas tem consequências para quem está convivendo com a gente, E aí, quem estava sofrendo diretamente em virtude disso era o meu marido. Por quê? Se o meu pai, aquele que eu tinha todo o amor do mundo, que aqui na terra era o homem da minha vida, ele fez aquilo, o que eu vou esperar de homem? E eu pensava o quê? O que vier é lucro, Então é claro, tem a minha personalidade, E tudo, isso ajudava também. Mas quando me decepcionava, me frustrava, mecanismo de defesa ativado, não dá para se esperar muita coisa, Se o meu pai fez o que fez. E aí, irmãs, foram 2 anos muito difíceis. Primeiro, que é a crise da fusão, Você vai viver com a pessoa que você achava que conhecia, O ideal ali conflitando com o real. E tinha a falta de perdão do meu pai. Então, com 2 anos de casado, nós participamos de uma palestra. E ali, o pastor falou fortemente sobre o perdão. E a única pessoa que vinha na minha mente era o meu pai. E aí, na hora, eu falei assim, mas meu pai já morreu. Ele morreu e eu não liberei perdão para meu pai. Eu não decidi isso. E na mesma hora, o pastor falou assim, você pode liberar perdão para quem já morreu. Eu fiz a pergunta, O Espírito Santo na mesma hora respondeu. E ali eu decidi liberar perdão para meu pai. Irmãs, o céu se abriu. O céu se abriu na minha vida. Qualidades que meu pai tinha, eu não conseguia enxergar nada de bom no meu pai. Minha mãe, tudo, E depois Deus foi me mostrando algumas qualidades, Algumas habilidades que eu tenho, parecido com meu pai. E comecei a enxergar, que apesar do que aconteceu, Apesar de, infelizmente, o pecado ter entrado, na vida dele, através disso a nossa família se acabou, mas eu consegui ver, nele esse homem honrado, E nós conseguimos, como filhos, fazer o desejo da minha mãe de honrá-lo, Mas só que Deus queria mais. Por quê? Porque se a gente não libera perdão, a nossa vida ela não prossegue. E aí, não é só a gente, tem os nossos filhos também. Então, irmãs, provavelmente, se eu não tivesse liberado esse perdão, eu não estaria esse ano completando 30 anos de casado. Eu não teria os meus 3 filhos, ou seja, eu não teria minha família. E lá em casa, aconteceu o divórcio com a minha mãe, aconteceu o divórcio com a minha irmã mais velha. E aí, nós, irmãos, decidimos, que isso não iria se perpetuar mais na nossa vida. E aí, não foi assim, um irmão falando para o outro assim, libera você o perdão. Não. O Espírito Santo foi agindo, Aí começou comigo, depois foi a minha irmã, depois foi o meu outro irmão, E hoje, para a glória de Deus, Para a glória de Deus, o divórcio não aconteceu mais nas nossas casas. Amém. Então, irmãs, quando a gente não libera o perdão, a gente toma o veneno e quer que o outro morra.
né? E na verdade quem está morrendo, quem está desfalecendo é a gente. E quando se fala de paternidade, é muito sério. Leninha, eu queria que você desse uma última palavra de como ajudar pessoas. A gente pode ter mulheres aqui hoje que estão lutando com essa questão do perdão, né, para liberar o perdão. Como cultivar um espírito perdoador, né? Aonde buscar? Qual o seu conselho? Eu confesso a você que eu queria dar uma palavra. Eu falei assim, se não me der a oportunidade, não vou falar. Mas já que tu deu... O Espírito tocou. Que tem uma parte muito interessante do meu testemunho que meu pai já tinha falecido, ele tem 15 anos, né? Aí você vai entender como Deus cura, né? Que é um negócio doido, tu fica leve. Você tem vontade de viver. E ela falou uma coisa muito interessante, você se viu o tempo todo fazendo algumas coisas que você via que você era parecido com teu pai. Eu perco a noção às vezes na brincadeira igual meu pai. Eu que fiz a exumação do corpo do meu pai, por exemplo, minha mãe vira para mim e fala assim, já vou te falando aí, não traz cabelo, unha, não, que isso, mãe? Porque ela sabe do meu potencial. Quando eu exumei o corpo do meu pai, coisa doida, gente, e não é porque eu estava zombando, não, meu pai era assim. Eu lembro que eu forcei meu irmão, porque lá no Rio, né, não tem mais espaço, então eu tinha que correr, né, para exumar, para colocar numa gavetinha. Eu tenho consciência, óbvio que meu pai não está ali. Aí meu irmão foi comigo morrendo de medo. Meu irmão bem mais velho, homem, né? Mas eu falei assim, mas tu é frouxo. E aí o cara puxou o caixão, caiu, plá. Era barata para tudo quanto é lado. Aí o cemitério pequeno na cidade que ele estava, né? Aí começaram a colocar no saco. E colocaram no saco para depois passar por um potinho, né? Num negócio quadrado. E aí tocou o celular do cara, chamando ele para fazer outro enterro. E não tinha muita gente, ele deixou a gente ali debaixo de um sol miserável, com um saco com os ossos do meu pai, eu e meu irmão, a gente vai ficar aqui, tá quente, eu pego o saco. Aí ele, não, como é que eu vou pegar? Pega, papai. Não vou não. Bem, eu obriguei meu irmão a pegar o saco. E a gente caminha para debaixo de uma árvore. Eu saio na frente correndo e tiro foto. O que você está fazendo, sua louca? Eu estou tirando foto, tu e do papai. Essa sou eu. E você fala assim, pô, você está zombando? Não! Essa é o que ela falou. A vida para de ser pesada. E assim, quem me conhece, minhas filhas, meu marido, os adolescentes da minha igreja, eu não quero mais abrigar ódio no meu coração. Não quero. Eu não quero mais. Gente, quem trabalha em igreja, só o sangue de Jesus tem poder. Vocês são difíceis. E eu também. Mas eu não quero andar com isso. Eu decidi, não quero, vou pedir perdão. Tem gente que fala assim, não acredito no teu perdão. O problema é teu, irmão. Eu não quero carregar isso. E dando treinamento por aí, treinamento de escola dominical, vou dar treinamento na região onde meu pai tinha uma das amantes, e por acaso uma mulher do meu nome. E eu já sabia que era dali. Não era do local que eu morava. Meu pai tinha várias, tá, irmã? Mas tinha as preferidas. Esse, então, era sonho de consumo, né? Pelo jeito, né? Eu tô lá, dando aula, dando treinamento. Isso para você saber, né? Acabou o tempo, né? Tô correndo. Então não conto, não. Vou deixar isso na tua cola. Depois eu conto. Vou contar depois, então, irmão, tá bom, gente? Agora teve. A curiosidade, você vê? Elas não querem nem café, não querem saber a história. Mulher é um negócio triste, né, irmã? Mas vou resumir. Eu cheguei, dei um treinamento e me chamou a atenção, porque era treinamento para professor de escola dominical. Aparece uma mulher quase de 80 anos. Eu falei assim,
Eu falei assim, gente, ela se foi professora, ela sabe muito mais do que eu. Nossa, mas que vontade de aprender, né? 80 anos, eu acho que não estaria ali, não. E aquela mulher me chamou a atenção. E aí eles se apresentaram da igreja que meu pai passou. Por causa do trabalho dele, passou. E aí, tal. Eu falei assim, nossa, mas que bonito, né? Vocês são de tal igreja? Aí ela fala assim, nós somos da igreja tal. Todo mundo aqui? Gente, nem passava pela minha cabeça, tá? Eu só falei assim, minha família passou já nessa igreja. A minha família já foi dessa igreja. Aí eu caí na besteira de perguntar a senhora aqui nessa idade, fazendo que bacana, parabéns. Que esforço, eu fiquei admirada mesmo de coração. Qual o nome da senhora? Ela, Dirceu. Mas eu pensei, é ou não é? É assim, é ou não é? É ou não é? Minha irmã, eu não consegui pensar mais no treinamento. E eu falei, essa mulher não pode ir embora daqui hoje. Eu tenho que saber. Essa mulher não pode ir embora daqui. Terminou o treinamento, eu fui, cacei, olhando. Estava ela lá. Eu falei assim, posso falar com a senhora um pouquinho só? Ela veio, aí veio uma menina com ela. Por favor, só um minutinho, que é só eu com ela aqui. E ela foi para o cantinho, eu falei assim, dona Tícia, deixa eu fazer uma pergunta, que meu pai já foi da igreja? Eles foram membros mesmo. Ah, foi? Sim, eu queria saber, às vezes a senhora conheceu meu pai. Ah, devo ter conhecido seu pai e sua mãe, porque eu sou antiga lá. Gente, eu falei o nome do meu pai. A mulher parecia que ia desmaiar na minha frente. Ela foi perdendo a cor. Você via que não estava ali mais, sabe? A alma foi embora, ficou o corpo ali sozinho. E eu falei assim, a senhora conheceu, né? Eu conheci, já faz tanto tempo, né? Conheci teus pais, sim. A senhora conheceu bem, né? Aí ela disse, a gente teve uma amizade bacana. A senhora foi amante dele, né? Aí ela disse, a gente faz muita besteira quando a gente é novo. Dona Dirce, estou aqui para liberar a senhora. Está perdoada, dona Dirce? Vai viver. Gente, ela chorava. Meu pai já estava morto já há algum tempo. Porque foi um caso de muito tempo. Foi um caso que durou quase 30 anos. Vocês lembram que eu falei que minha irmã, 15 anos mais velha? Minha irmã também não é disso? E eu tive a possibilidade de liberar aquela mulher para ela voltar a viver. E aí eu não perdi a piada. Eu falei assim, a senhora sabe meu nome verdadeiro? Não, ela não sabia. Ela só sabia da minha irmã. Meu pai quis dar continuidade, eu também sou Dirce. E ela disse, me perdoa. Eu tenho que perdoar a senhora 2 vezes, porque a senhora podia ter tido um nome melhor, né? Isso é feio, né? Não gosto não. Ela, nem eu. Eu abracei e orei. Abraçada com ela, orei. Senhor, a gente vai para o céu. A gente faz muita besteira aqui, mas perdoa a gente. Como ela, eu também vacilei e a gente continua vivo e a gente pode falhar com os outros, sim, me perdoa. E ela falava, me perdoa também. Senhor, e diante do Senhor eu estou pedindo perdão. Por ela, pelo meu pai, por mim, pela minha mãe, por todo mundo. Terminou aquela oração. Diante de Deus, gente, o rosto da mulher estava leve. Eu virei para ela e falei assim, a senhora pode tirar uma foto comigo? E ela deixou. Eu fiz uma selfie. Cheguei em casa. Minha mãe mora comigo. Eu tenho que ir para o psicólogo, né? Mas você vai ver que minha mãe também precisa ir. Cheguei, eu falei assim, mãe, a senhora não sabe o que aconteceu, mãe, não sabe quem eu encontrei. Ela, quem? Melhor a senhora ver para ver se a senhora reconhece. Mostrei para minha mãe olhou.
Nossa, mas ela está acabada. É minha mãe. É minha mãe. Como é que você encontrou essa mulher? Ainda falei. Gente, mas a gente ria de chorar. Até hoje a gente ri. Ria terapêutico, mas na leveza. E assim, se você falar, você tem trauma? Não, me chamam de Leninha porque realmente eu era bem menor do que meus irmãos. Então ficou Leninha. E eu gosto, porque eu não gosto nem que me chame de... Na minha igreja não tem pastora, né, irmã? Não tem, né? Eu tenho, meu chamado é pastoral. Eu cuido de gente. A gente fala assim, você não é... Problema teu. Eu cuido. Eu cuido. E não é nome. Mas eu não quero que a gente... Opa, não, eu quero ser a Leninha. Eu quero ser serva. Eu quero cuidar em amor. Adolescente precisa disso, sabe? Eu quero estar rindo com eles. Eu quero estar andando com eles. Eu quero ensinar a Deus. Falando de Jesus. O que Deus fez na minha vida. Eu não quero... É missionário. Tem até medo, né? Esperam muito da gente. Então, me chamam de Leninha, eu já me sinto íntima da pessoa, sabe? Mas se você falar, você tem trauma no nome, não sei quem é que conhece o reverendo Jeremias Pereira, levanta a mão. Ninguém? Ele fala assim, tu é traumatizado. Para, chega, eu não sou nada. Não é a história muito feia, para. Não sou. Sabe por quê? Não sou eu, mas quem vive, é Cristo que vive em mim, irmã. Amém. Acabou. Eu não quero sentar em cima do ovo e ficar chocando desgraça. Ela teve humildade para falar aqui. Ela não quis viver no vitimismo. É isso. Senão a gente vai falar, por que fizeram isso comigo? Por que fizeram? Fizeram. Tu não vai sair disso, irmã. Vai viver amargurada. Se alguém não te fala, eu te falo, tu é chata. Porque é insuportável viver com alguém que não consegue liberar perdão, porque fica enjoado, tudo é ruim, tudo reclama. Libera perdão, vai viver. Ah, mas aquela moça da igreja vai lá e abraça, na marra. Libera. Obedece. Ou leva ela para cantar a música, que às vezes dá certo. Mas obedeça a Deus e faça a tua parte, tá? Que você vai viver o sobrenatural. E você só perdoa, não é porque você consegue. Você não consegue. Mas você vai fazer isso porque vai ser a comprovação que na tua veia agora tem o sangue de Jesus. E é esse sangue que nos perdoou, que passa por você gerando vida e te capacita a perdoar outros. Amém. Só isso, tá bom? Amém. Por nós mesmos, nós não temos condições para isso. É pelo Espírito Santo de Deus. Você foi no momento, né, da sua conversão. Eu já tinha Jesus, mas eu resolvi obedecer. E um minutinho, que eu não poderia deixar de falar isso, porque meu pai já estava morto. Mas o Senhor me deu esse momento com meu pai em um sonho. Nesse sonho eu estava num lugar muito lindo, né? Tinha a natureza, mas ao mesmo tempo tinha um lugar alto assim, era tudo branco, branquinho, e que lembrava, né, o céu. E aí tinha uma porta grande assim, e aí meu pai aparecia com a roupa toda branca, né? E ele tinha umas chaves na mão. E aí eu chegava perto dele, o abraçava. E eu senti, irmãs, o abraço como se meu pai tivesse vivo. E aí nesse dia, né? Não, realmente, me veio essa leveza de que realmente, né, tinha virado essa página. E Deus me deu o meu filho mais novo, que é muito parecido com meu pai, né, o Vitor. E eu mostrava o meu álbum de casamento e falava assim, aqui ó, vovô Nilton. Aí ele falava assim, mãe, deixa eu ver o vovô Nilton. Eu falava, Nilton, cadê o vovô Nilton, né? E eu tenho uma irmã, por parte de pai, mais nova. E a gente se encontrou no shopping, o Vitor era pequeno. Ela olhou para ele e falou assim, gente, é a cara do pai. Ele é muito parecido com o meu pai, né? E assim Deus faz. Porque a gente, aquilo que nos doeu, que nos fez, né, sofrer, a gente quer apagar.
Mas Deus tem propósito em todas as coisas. Ele, através, né, do meu pai e minha mãe, que hoje eu estou aqui, foi o Senhor quem escolheu. Então, independente do que seu pai fez, sua mãe, quem seja, que você precisa liberar perdão, né? Obedeça ao Senhor e creia que o Senhor faz nova todas as coisas, que o Senhor tem propósitos grandiosos para a nossa vida. E o que o inimigo quer? Ele não quer acabar comigo, ele não quer acabar com a Peninha, com vocês. Ele quer derrubar esse propósito que o Senhor tem para as nossas vidas. Muito obrigada, Cila e Leninha. Foi muito bom o nosso bate-papo, foi muito edificante. Que Deus continue a abençoar a vida de vocês, para que vocês continuem abençoando a vida de tantas mulheres como abençoaram a minha vida nessa tarde, tá? Muito obrigada.